Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em Lucas capítulo 20, versículo 41, que diz assim: o Cristo é Senhor de Davi. Então Jesus lhe indagou: como pode afirmar que o Cristo é filho de Davi? Sendo que o próprio Davi declara nos livros dos Salmos: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Desta forma, portanto, Davi lhe chama Senhor. Então, como pode ser ele o seu filho? Jesus previne os seus discípulos. E estando todo o povo a ouvir Jesus, advertiu aos seus discípulos: tende cuidado com os mestres da lei, pois eles fazem questão de andar com roupas especiais e muito apreciam ser saudados na praça. Ocupam a carteira mais importante na sinagoga e os lugares de honra nos banquetes. Contudo, eles devoram a casa das viúvas e, para não dar à vista, fazem longas orações. Sem dúvida, estes homens sofrerão condenação mais severa. Amém, né? Aqui o Senhor nos relata sobre dois acontecimentos, né? O Cristo é Senhor de Davi. E outro que é sobre Jesus previne os seus discípulos, né? Então, o Cristo é Senhor de Davi. Então, Jesus indagou. O próprio Jesus aqui indaga para eles, né? Como pode afirmar o Cristo é filho de Davi? Então, Jesus começa ali a questionar eles, né? Sendo que o próprio Davi declara nos livros de Salmos: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita. Então, o Senhor está falando aqui, né? Que como eles podem afirmar uma coisa, sendo que está escrito, né? Algo diferente. Então, o Senhor está ensinando que tomar cuidado com o que eles falam, tomar cuidado com o que eles fazem, porque nem sempre eles fazem o que fala. Então o Senhor começa a orientar ali os discípulos, né? Tomar cuidado com os mestres da lei, tomar cuidado, porque muitas vezes nós colocamos pessoas como Deus aqui na terra. Então Jesus está ensinando ali a tomar cuidado com esse tipo de pessoa, que nós começamos a idolatrar. E quando nós começamos a idolatrar esse tipo de pessoa, eles mesmos levantam um altar para eles mesmos. Então nós temos que ter vigilância com isso, né? Tomar cuidado com a adoração humana. E Jesus começa aqui a ensinar os discípulos, né? A ter vigilância com isso. Jesus aqui começa a dizer para os discípulos, né? O que eles fazem, que eles querem chamar atenção, eles querem os melhores lugares, eles vestem as melhores roupas, mais para se amostrar. Então, ter vigilância com esse tipo de pessoa, que leva a adoração para si mesmo, leva tudo para si mesmo e nada para Deus. A adoração tem que ser plena a Deus. Nós não podemos roubar o lugar de Deus, nós não podemos roubar a glória que é de Deus, né? Então, o próprio Jesus começa a ensinar os discípulos, começa a ensinar a multidão sobre eles, os doutores da lei. E Jesus declara, olha, quando nos fins dos tempos vai ser muito mais severa para eles a condenação do que para outros, porque eles sabem, eles é conhecedor, mas eles continuam praticando o erro, eles continuam buscando a mamon, eles continuam buscando a idolatria, né? A si mesmo, a adoração, a tirar das viúvas e dos necessitados, né? Então o Senhor está falando com todos esses tipos de pessoas, não só doutores da lei, mas cada um que leva a glória para si mesmo, cada um que tem roubado a casa do Senhor, cada um que tem se levantado, né, a desonrar o nome de Deus. E Jesus nos dá uma advertência, né, para tomar cuidado, sermos vigilantes com esses tipos de pessoas. Então, que nessa segunda-feira nós possamos, né, ser vigilantes diante da palavra de Cristo, declarar o que está dentro da palavra, né, honrar o nome de Deus, buscar honra e glória para servir ao Senhor, não para o próximo, não para as pessoas, mas a honra e a glória é para o Senhor. Ele não divide a honra dele com ninguém, não divide a glória dele com ninguém, né? Então é unicamente para ele que nós devemos toda a honra, todo o louvor e toda a nossa adoração. Nós não devemos adorar pessoas, nós não devemos adorar imagens, nós não devemos adorar outras coisas que não seja Deus. Ele é o centro. Ele é o centro. O Espírito Santo tem ciúme de mim e de você. Então é necessário que possamos aprender e com
continuar aprendendo dentro da palavra de Cristo. E o próprio Jesus aqui declara sobre isso, né? O próprio Jesus declara. Quem é aqui? É Jesus, o Filho de Deus, que veio de Davi. Então, o próprio Davi ali, ele declara sobre Jesus. Ele declara sobre os acontecimentos que irão vir, né? Então, é sobre isso. Vamos ter vigilância, vamos andar diante de Cristo, diante da palavra. Tomar cuidado para que nos finais dos tempos nós não venhamos ser enganados por falsos profetas, por falsos pastores, por falsas pessoas que têm se levantado para distorcer a palavra de Cristo. Porque a palavra é viva e eficaz. É Cristo que fala conosco. Então vamos tomar cuidado, vamos ter vigilância quanto a isso, né? Porque o Senhor é que Ele dá ali instrução para ter vigilância, para tomar cuidado. Porque nos finais dos tempos muitos iriam ser enganados. E quando você perceber, será tarde demais. Então acorda hoje, preste atenção hoje, começa a buscar o seu devocional com Cristo hoje. A nossa vida, não vamos deixar que a nossa vida dependa de outras pessoas, mas de nós, que nós possamos nos levantar como soldados valentes, colocarmos na posição que Cristo espera que coloquemos, né? E vamos levantar com autoridade, dentro da palavra, dentro da vontade de Deus para as nossas vidas. Então é isso que o Senhor espera de mim e de você, porque somos soldados valentes de Cristo. Vamos nos posicionar, vamos sair do raso, vamos mergulhar, vamos buscar mais. Vamos estar atento ao que falamos, vamos estar atento ao que ouvimos, vamos estar atento ao que vemos, porque tudo que o mundo oferece é para nos tirar da presença, é para nos roubar a presença de Deus, é para nos tirar da presença de Deus. É tudo isso que o inimigo tem colocado para mim e para a sua vida, para nos tirar o foco, para nos tirar a direção, para nos dar distrações. Quantos hoje têm se distraído com as coisas do mundo? Quantos hoje têm se distraído e saído da presença de Cristo? Não tem mais ido para a casa do Senhor buscar em união. Nós não podemos deixar de servir ao Senhor por causa de uma televisão. Nós não podemos deixar de servir ao Senhor por causa de um computador. Nós não podemos deixar de servir ao Senhor por causa de um celular. Nós temos que entender. Isso se torna Deus para nós, quando nós adoramos e buscamos todos os dias só a isso. Entenda, Cristo é o centro da minha e da sua vida. Então temos que buscar a Ele. Nós não podemos deixar de louvar a Deus para simplesmente ficar buscando o dia todo outras coisas. O Senhor quer prioridade. O Senhor quer ser a primícia. Muitas pessoas acham que primícia é só dinheiro. Não. A primícia é buscar o Senhor de corpo, alma e espírito. A primícia é nós levantarmos todos os dias e agradecermos a Deus pelo fôlego de vida. Por mais uma oportunidade de estar aqui para louvar e engrandecer o nome de Deus. Isso é a primícia para mim e para a sua vida hoje. Vamos adorar a Deus. Não importa. Não importa a situação. Pode estar difícil? Pode. Mas o Senhor é o que muda situações. Quando a nossa boca declara, a nossa boca tem que declarar bênção, a nossa boca tem que declarar transformação, primeiro na nossa vida, depois no nosso lar, depois nos ambientes ao redor de nós. Nós temos que começar em nós. A mudança que nós queremos que outras pessoas tenham, vamos começar em nós. Porque é tão difícil, né? Nós queremos mudar, querer ser transformado. Então temos que fazer essa oração, temos que ser diferente, temos que falar, Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida primeiro, muda, me transforma de dentro para fora, que eu possa ser renovado todos os dias, tira o meu eu, transforma a mim, Senhor, primeiro, para que outras pessoas possam testificar da mudança que o Senhor fez na nossa vida. E é sobre isso. Então que hoje nós possamos nos posicionar como soldados de Cristo, levantar e querer mudança, mas dar o primeiro passo. Porque o Senhor fala, você dá o passo e eu coloco o chão. Então primeiro nós temos que dar o passo, confiando assim na palavra que Cristo nos deixou. Amém? Então que possa ser uma transformação para mim e para a sua vida, a palavra de Cristo no dia de hoje. Em nome de Jesus, nessa segunda-feira. Que possa ser uma segunda-feira de mudanças,
Que possa ser uma segunda-feira de transformação de alma, corpo e espírito. Em nome de Jesus. Agradeço a todos por terem me ouvido até aqui. Em nome de Jesus, tenham um ótimo dia.